E nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 27. Respondeu-lhes: já vos disse e não ouviste, para que o que quereis tornar a ouvir? Emmanuel comenta na lição 37 do livro Pão Nosso, seria inútil. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformar os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de mais inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o amor, o irmão mais próximo, com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Gente, mais uma vez, de maneira maravilhosa, Emmanuel vem conclamando aqui a que a gente aprenda a respeitar todo e qualquer ser humano na etapa evolutiva em que ele se encontra, lembrando sempre que o fruto tem um momento certo de amadurecer e que não adianta, se você quiser comer um fruto verde, você vai ter um paladar. Se você esperar ele amadurecer, você vai ter um outro paladar. E é claro que o paladar, na maioria das vezes, do mais maduro é bem melhor e até mais salutar para todos nós. Mas o que acontece? Emmanuel vem pegar aqui uma passagem do Evangelho de João, que é uma passagem, vamos lembrar, né, um cego de nascença, que ele é curado por Cristo, ele volta a enxergar, e quando ele é indagado pelos doutores da lei, ele, um sinal até mesmo de desabafo, ele fala assim: poxa, mas vocês, a vida inteira eu estive aqui e ninguém me curou, esse que chegou aqui me curou, né, que foi Jesus. E aquilo incomodou muito, irritou muito, e principalmente a maneira como ele falou, né, o desabafo dele. Ele inclusive foi expulso da cidade, ele teve problemas, mas a questão é que ele manteve até o final, vamos usar a palavra aqui que é muito usada pelos nossos companheiros evangélicos, o testemunho dele, a opinião dele, né? Ele teve aquela coragem de chegar na frente de todo mundo, então ele tem um momento que ele fala: mas vem cá, eu já disse, vocês não querem ouvir, por que vocês querem ouvir de novo? Né? Porque às vezes a pessoa faz umas espécies de interrogatórios a gente, né? Faz a mesma pergunta de várias maneiras diferentes, a gente fica: pô, mas o que é? Será que está achando que é mentira? Será que não está confiando? Será que... Né? E tem gente que realmente fica desse jeito. Você fala: pô, pera, eu já falei para você, não é dessa maneira. E o que está acontecendo? O Emmanuel pega essa passagem para mostrar para a gente o seguinte: ó, é muito frequente a preocupação das pessoas de querer impor ao outro. E a palavra que eu vou usar é impor. Né? Impor ao outro o seu ponto de vista. E ele vem aqui dizendo, mas olha só, o coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. Você não tem que querer impor seu ponto de vista para ninguém. A gente está vivendo uma fase curiosa, que é uma fase que está lembrando até aqueles momentos do início do século XX, em que existia ditadura praticamente no mundo todo. Era Salazar em Portugal, era Franco na França, ou na Espanha, era Mussolini na Itália, era o Hitler na Alemanha, era o Stalin na Rússia, aqui no Brasil era Getúlio Vargas, né? E naquele momento a ideia da ditadura que é: vou impor mesmo, a pessoa vai, ou aceita ou aceita,
Aqueles que estiverem insatisfeitos, eles podiam ser criticados, podiam ser ridicularizados, podiam ser presos, podiam ser mortos. Né? E parece que essa geração, ela está reencarnada agora com a gente aqui, e se a gente não concordar exatamente, ipsilíteres em tudo que ele pensa, eles ou te discriminam ou então estão chegando ao cúmulo de dizer até que quem não concorda com a sua opinião é idiota, né? Usa essas palavras mais agressivas aí nas redes sociais. Isso com relação a tanto posição política, quem é de esquerda ou de direita, como até com posição religiosa. Infelizmente, né? Parece que o tempo vai passando e as pessoas não aprendem ainda. E o que ele vem dizendo pra gente? Ó? É indispensável diluir esse prurido, olha essa que coisa legal que ele fala, né? De superioridade. Isso é podridão, né? De superioridade que infesta o sentimento de grande... Para que coisa de sentimento de superioridade é esse, gente? A gente tem que botar na cabeça que todos nós aqui somos aprendizes, ninguém é dono da verdade absoluta aqui. E quando a gente estuda até mesmo teologia, tem duas figuras que são utilizadas que são muito interessantes. Uma é de você olhar um prisma, cada um, botar uma pessoa para olhar um prisma, aquele triângulo, né, que é 3D, e de um lado está branco, do outro está azul, do outro está amarelo, e a pessoa fala, não, o triângulo é branco, outro não, o triângulo é azul, outro é amarelo. Não, mas cada um está falando aquilo de acordo com o ângulo que estava observando. Né? Então, se pegar a informação dos três juntos, você vai chegar, de repente, mais próximo da verdade absoluta. Mas enquanto você ficar ali querendo provar para o outro, fala, não, é branco porque o que eu vi é branco. Você não vai a lugar nenhum. A outra figura que eles usam muito quando vão estudar teologia também é aquela do elefante sendo visitado, né, por um grupo de cegos. E depois pergunta, o que você viu? Ah, eu peguei um abanador porque ele pegou a orelha. Eu peguei uma mangueira porque eu peguei a tromba. Eu peguei foi uma coluna porque ele agarrou a pata. Cada um vai estar certo segundo o ângulo que ele pôde observar naquele momento. A única coisa que a gente chama atenção, né, que Allan Kardec vem dizer para a gente que a fé cega já não é mais desse século. A gente já não está aqui para aceitar qualquer história, qualquer coisa, sem fazer um trabalho de pesquisa, de aprofundamento, para poder estar compreendendo melhor aquela coisa. Então ele fala assim, ó, a fé verdadeira é aquela que tem a coragem, sim, de desafiar o ridículo dos homens ao longo da história, mas não de forma alguma querer impor às outras pessoas que as pessoas pensem igual a você, querer escravizar as pessoas ao seu ponto de vista, isso jamais. E, gente, isso acontece dentro da própria casa, são os pais querendo escravizar os filhos aos seus pontos de vista, dentro da própria família. E quando você está dentro de um círculo religioso, é razoável que, se todos estão reunidos sobre uma mesma maneira de interpretar as escrituras, ali até esse tipo de discussão pode acontecer. Mas a gente está falando aqui da diferença entre as pessoas. Eu me lembro que tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que vem falar da caridade, né, com aqueles que pensam diferente da gente, que têm a fé diferente. Falar, se você repelir uma pessoa porque ele tem a fé, a maneira dele acreditar, né, diferente de você simplesmente está acabando com qualquer possibilidade de você ter assim, uma aproximação boa e aprender também com essa pessoa e poder ensinar também a pessoa, porque a gente está o tempo todo em aprendizado e também colaborando com o aprendizado das outras pessoas. Agora, pelo contrário, ele fala, quando a gente respeita, até aquela pessoa que não respeita, ela vai ficar com uma pulga atrás da orelha, ela vai ficar, poxa, mas que legal, né? Vai chegar um momento que ele vai falar, poxa, esse aqui é um exemplo, eu tenho que aprender a respeitar todo mundo. Eu me lembro aqui também de uma historinha também que foi interessante uma vez, né? Um chinês perto de um católico. Aí o chinês botou um prato de arroz na frente, começou a fazer uma oração ali dele, e o católico ficou assim, ah, meu Deus, será que quem está aí do outro lado vai querer comer o arroz? Aceitar o arroz como oferenda? E na cabeça do chinês estava assim, ele acendeu uma vela, e será que essa vela aí também vai fazer alguma diferença? A gente não interessa, deixa a pessoa pensar do jeito que ela quiser, deixa a pessoa ter a religião que ela quiser, e a gente faz a diferença na vida dos outros através de exemplos, através de nossas atitudes, aí sim. A gente vai ser de alguma maneira reconhecido por estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Esse é o papel do cristão. Que Jesus nos abençoe
Hoje sempre a gente agradece a Emmanuel mais uma vez.